bacconcursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente conversa agora sobre direitos políticos, aula número 5 do nosso novo curso de Direito Constitucional. Vamos conversar sobre direitos políticos, especificamente sobre o quê? Sobre plebiscito, referendo, iniciativa popular, alistamento eleitoral, reeleição, perda ou suspensão dos direitos políticos, tudo isso contido entre os artigos 14 e 16 da Constituição Federal de 1988. Vamos lá? Vamos trabalhar isso agora? Preparado? Então bora! Direitos políticos, artigo 14 da Constituição, são diferentes de direitos eleitorais. Esse é um ponto muito importante na nossa matéria, porque eu não posso confundir direitos políticos com direitos eleitorais. Direitos políticos são gênero, ao passo que direitos eleitorais é uma espécie. Quando eu falo de direitos eleitorais, eu falo especificamente de eleições, de voto, de atividade partidária, né? Agora, quando eu falo de direitos políticos, não. Direitos políticos é todo tipo de manifestação popular no exercício da sua cidadania, no exercício da soberania popular. Direitos políticos é a capacidade que todo aquele que se considera um cidadão de interferir na sociedade e na vida político-administrativa do Estado. Preciso ser eleitor para ser considerado cidadão? Preciso estar cadastrado na Justiça Eleitoral para ser considerado cidadão? Não, não precisa. Eu sei que muita gente discorda desse conceito, mas eu tenho que lembrar que a cidadania tem um conceito contemporâneo, cidadania tem um conceito amplo, e para ser cidadão no aspecto constitucional eu não preciso ser eleitor. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, pô, mas eu acabei de estudar com outro professor, eu vi uma matéria, eu vi uma aula dizendo que cidadão é aquele que tem título de eleitor. Esse é um conceito antigo, é um conceito baseado na Lei de Ação Popular, que é de 1965, antes da Constituição de 1988. Agora, com a Constituição de 88, você pode ser considerado cidadão mesmo antes de nascer. Por que mesmo antes de nascer? Porque cidadão é todo aquele portador de direitos fundamentais e que pode exercê-lo. Toda criança na gestação, ela é portadora de direitos fundamentais, como, por exemplo, o direito à manutenção da vida. Ninguém pode tirar a vida dela, a não ser nas hipóteses autorizadas pela legislação, né? Isso é cidadania do seu ponto de vista constitucional mais amplo e mais eficiente. É importante você lembrar que a atividade eleitoral exige uma cidadania eleitoral, que é aquela do título de eleitor para você poder votar ou ser votado. E quando eu falo de cidadania, de exercício da cidadania, eu estou falando de direitos políticos, belezinha? Sussa, tranquilos? Então agora que você entendeu a diferença de direitos eleitorais para direitos políticos, a gente pode continuar. Direitos políticos são gênero e direitos eleitorais espécie, né? Os direitos políticos são direitos humanos de primeira dimensão ou de primeira geração. E isso aqui é uma classificação internacional, não é uma classificação feita pela Constituição ou simplesmente pelo Brasil. A classificação internacional de direitos humanos reconhece que nesse rol, nesse grupo de direitos humanos de primeira geração ou de primeira dimensão, nós temos os direitos políticos, que não são apenas os direitos eleitorais, e a gente vai conhecer mais disso nessa aula. Soberania popular é diferente da soberania de Estado. Lembra quando eu falei para vocês do exercício da cidadania baseada na soberania popular? É a soberania do cidadão, é a soberania do povo. É o povo que dá poderes para a Constituição do Estado. E o Estado detém a sua soberania, a sua independência, né? A soberania popular não é a mesma coisa que soberania estatal ou soberania do Estado. A soberania do Estado é a independência perante outros estados e é a igualdade do Estado em relação a outros estados no plano internacional. Já a soberania popular é o poder que cada um do povo possui e que empresta, concede, transfere e parcela dele para o Estado, para que o Estado possa existir, para que o Estado possa agir em seu nome e no seu interesse. Tá? Então agora você já sabe que direitos políticos são diferentes de direitos eleitorais, que soberania popular é diferente de soberania do Estado. E o exercício da soberania popular, ela acontece pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Mas isso não é só. O exercício do sufrágio não acontece só dessa maneira. Acontece também pelo referendo, pelo plebiscito,
pelo projeto de lei de iniciativa popular, pela ação popular, acontece ainda por passeatas, manifestações. Isso é o exercício de direitos políticos. Isso é o exercício da cidadania. Na veia, você pode se manifestar, seja por intermédio do seu representante no Congresso Nacional, na Câmara, na Assembleia, né? Ou na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, ou por intermédio do chefe do Executivo. Belezinha? Sussa, tranquilos? O exercício da soberania popular pelo sufrágio universal. O sufrágio está exatamente ligado à ideia de direitos políticos. Ele é de caráter universal. Por que de caráter universal? Porque eu não vou segregar. Exatamente, eu não vou segregar, eu não vou dar direitos políticos a uma classe e não dar a outra classe. Direitos políticos só aos homens, às mulheres não, negativo. Direitos políticos só aos idosos, aos mais jovens não, não. É um conceito universal. Se eu quero viver numa democracia participativa e uma democracia plena, eu tenho que envolver todas as pessoas nessa ideia de exercício de direitos políticos. É lógico, existem alguns conceitos mais arraigados à ideia eleitoral, mas isso não impede do sufrágio ser de caráter universal, ou seja, ele está à disposição de todas as pessoas. O voto, ele é direto, eu não tenho intermediários, eu não tenho procurador para votar por mim, ou eu voto ou eu não voto. Ou eu vou lá e voto, ou simplesmente não voto. Secreto, esse é um outro sigilo, sigilo eleitoral, né? A gente pensa só em sigilo de dados, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo telefônico, sigilo de correspondência, sigilo profissional, e esquece muitas vezes do sigilo eleitoral. Exatamente, sigilo eleitoral é a impossibilidade de se descobrir em quem você votou. Não existe exceção. Esse é um sigilo absoluto, com valor igual para todos. Isso é extremamente interessante, que o voto no Brasil ele tem o mesmo peso. A pessoa que é analfabeta, mas pode votar, porque o analfabeto pode votar, ele não pode ser votado. O voto da pessoa analfabeta tem o mesmo valor que o voto de um cidadão que tem pós-doutorado. Então perceba que o nível de intelectualidade não é uma condicionante para dizer qual voto é melhor ou qual voto é pior. Não é uma condicionante para dizer quem pode votar e quem não pode votar. O voto ele será exercido com valor igual. O formado em direito, o voto dele vale a mesma coisa que aquele voto do cidadão que é analfabeto. Pô, cabeça, mas isso aí é triste demais, porque eu sou formado, eu estudo, papapá, e aí o meu voto de uma pessoa consciente, informada, politizada, vale a mesma coisa de um cidadão que não lê, que não estuda e que não tem, que é alienado da política, por exemplo, né? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil, e o resultado dessa mistura dá o Congresso que nós temos, dá o Executivo que nós temos. Esse é o Brasil. Agora, eu não posso simplesmente toler o voto daquele que quer votar porque ele não se escolarizou ou não teve a oportunidade de fazê-lo, né? Então, o trabalho é outro, não é eliminar o voto, o trabalho é atuar antes, dar condição a essa pessoa, incentivar essa pessoa a se instruir, né? Esse é o papel de um país que quer ser desenvolvido, que quer ser considerado como um país de primeiro mundo, né? O exercício do sufrágio é justamente a confirmação da democracia semidireta. Isso é muito interessante, porque no Brasil a democracia não é direta e nem indireta. A democracia é semidireta. Pô, cabeça, mas você acabou de falar que o voto no Brasil é direto e agora você vai me dizer que a democracia é semidireta? Sim, exatamente. Perceba que existe uma diferença entre democracia. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você. Você que acabou de assistir essa videoaula do nosso grande professor, todos os nossos professores e todas as nossas videoaulas têm este padrão de qualidade, de aprofundamento, detalhamento da aula. O que você acabou de assistir, infelizmente, é apenas uma aula demonstrativa, é 30% de uma aula qualquer do site da La Concursos, e nós temos aqui, na La Concurso, um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital, com foco no edital
da PM de Pernambuco 2018. E este curso nosso, o completaço, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 25. São 75 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E, além disso, a cereja do bolo, aqui na Lá Concurso, você não estuda ao léu, tá certo? Ao vento, você tem aqui método, metodologia, planejamento, tem projeto pedagógico específico. Aqui na Lá Concursos nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, no nosso super curso da PM Pernambuco 2018. Espero vocês. Um abraço. Fui. Clique lá.